os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 2. E nós vamos nessa noite sermos conduzidos pelo Espírito Santo no ambiente dessa série de mensagens que tem por tema a atmosfera do reino. Nessa série de mensagens já foi ministrada sobre nossas vidas a primeira mensagem. E a primeira mensagem que nos ensinou, que nos instruiu na palavra de Deus a viver a atmosfera do reino é nascidos de cima. Que a primeira realidade que nós aprendemos, que se manifesta na vida daquele que foi chamado, daquele que foi separado pelo Senhor, é um novo nascimento, ou seja, nascer de cima. Não um nascimento natural, mas um nascimento espiritual. Mas hoje nós vamos ser conduzidos nessa segunda mensagem, que tem por tema unção de pacto. E vamos entender que o segundo elemento, ou princípio, necessário para vivermos uma atmosfera do reino de Deus, com o objetivo de converter, de transformar nossas circunstâncias naturais em circunstâncias sobrenaturais. Ou seja, você que está na faculdade, você que tem o seu ambiente de trabalho, você vai transformar, seja qual for o lugar que você estiver, que é extremamente natural aos olhos de muitos, você tem o poder em Deus e as ferramentas para transformar este lugar que você estiver em um ambiente sobrenatural. Mas algumas prerrogativas, alguns princípios não teóricos, mas vivenciais precisam estar presentes. O primeiro deles é o novo nascimento, que já foi pregado, está no nosso aplicativo. Aquele que não acompanhou a primeira mensagem, é fundamental, porque como é série de mensagens, as mensagens estão interligadas, e elas, para trazer o entendimento completo, precisam serem degustadas, saboreadas como por inteiro. E nessa noite, o Senhor falará ao nosso coração sobre a unção de impacto, porque não existe atmosfera sobrenatural se na sua vida não houver unção. Não tem como. Você pode orar, ter uma vida militar de oração, uma vida disciplinada de oração. Você pode ter aquele horário marcado religiosamente de oração, e ainda assim não ter um pingo de unção fluindo da tua vida. Prova disso é que escuto por diversas vezes: oro, mas não sinto Deus. Oro, busco a Deus, mas não sinto nada acontecendo. A questão é que orar não significa sentir alguma coisa, ver alguma coisa acontecendo. Entretanto, o ambiente, a atmosfera da adoração é sobrenatural, é diferente, é incomparável. Se você diz que quando ora é a mesma coisa, quando está falando com qualquer pessoa ou em qualquer outro momento, a oração é a mesma coisa, está extremamente errado, e você está fora da atmosfera de adoração e precisa se desesperar por Deus. Precisa se esforçar naquilo que lhe cabe, a se colocar dentro da realidade que vai promover na tua vida a atmosfera do reino. E essa segunda realidade, unção de impacto, não é algo, irmãos, que acontece acidentalmente. A unção na vida de um filho de Deus, ela é direcionada, ela é dada. E nós vamos entender isso na história de alguém que desejou, de alguém que pediu, de alguém que dedicou a sua vida para viver a unção de Deus. E nós vamos entender, claro, que existem realidades e realidades, e chamados, categorias e categorias de cristãos. E que na medida da fé de cada um, que Jesus deixou muito claro, a unção vai operar na medida da fé de cada um. E isso porque às vezes o nosso imaginário, a nossa vontade,
é manifestar uma unção sem limites, uma unção de impacto. Mas a nossa fé não corresponde, não dá à nossa unção um campo de atuação amplo. Ou seja, eu quero uma plantação vasta de hectares, só que você tem um terreno de poucos metros. Você deseja e tem vontade de uma grande plantação em hectares, mas o pequeno terreno que você tem não lhe possibilita. E assim também acontece na unção. Então vamos mergulhar de uma maneira muito prática. E hoje, para vivermos essa atmosfera do reino de Deus e gerarmos essa atmosfera do reino de Deus, como eu posso viver? Como entender essa questão de unção? Nós vamos primeiro ler o nosso texto em 2 Reis capítulo 2. E eu vou me deter a um versículo inicialmente, que vai ser o versículo número 9, que diz assim: sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Eu falei o capítulo para os irmãos, capítulo 2, verso 9. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Vou repetir essa última expressão: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu quero que os irmãos olhem bem esse versículo e essa última porção que nós lemos no verso 9. Olhe bem esse versículo, você vai encontrar algo interessante antes de entrarmos no nosso ponto. Veja que quando aparece a palavra Espírito, diga para mim, por favor, se a palavra Espírito está em letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Então guarde essa referência e essa informação, guarde para daqui a pouco usarmos essa informação. A palavra Espírito, ela está em letra minúscula. Isso é muito importante. Guarde. A primeira coisa que precisamos entender para vivermos uma unção de impacto é que a unção, ela tem um preço. Diga comigo, a unção tem um preço. E nessa noite precisamos entender, na história de Elias e Eliseu, precisamos entender, dentro da realidade profética, ou seja, em que todos os profetas que existiram biblicamente, todos os discípulos de profetas, mas usando a figura de Elias, o profeta Elias, porque Elias é um dos profetas mais destacados do Antigo Testamento, porque foram muitos milagres operados por ele. Ele tem muita informação sobre a sua ação profética. E ele também tem uma particularidade: Elias tem uma escola de profetas. Ele não só profetizou, ele não só fez milagres, mas ele tinha uma escola, ele tinha uma faculdade de profetas. Ele tinha pelas regiões circundantes que estavam próximas a ele, em cada região existiam profetas que eram discípulos dele, que eram alunos dele. Ele era como um professor acadêmico, ele era como se fosse um professor da faculdade, só que, claro, de uma matéria extremamente elevada, de uma matéria profética, espiritual, uma matéria que nos ensina a fazer de uma forma extraordinária e sobremodo sobrenatural a vontade do Senhor. Então os irmãos precisam entender que há um preço. Hoje nós vemos curso, de tudo você tem curso. Se você quiser piscar direitinho, você pode ir na internet e colocar lá curso para piscar, e você vai ver que você vai encontrar curso lá no Instagram. Vai ter curso para alguma coisa, tem curso para tudo. Como respirar, você vai encontrar curso porque todo mundo está pegando tudo, e para desenvolver algum financeiro está transformando em curso, né? Entende-se, porque é a tendência da nossa geração.
que é essa realidade online, essa realidade virtual. E por que eu estou falando isso? Porque tudo hoje, você vai ver que todos os cursos, todos os ensinos, há um preço, não é isso? Tudo tem um preço, cada curso tem um preço. Tanto que a estratégia de marketing é lançar 3 vídeos, anunciando aquele curso, mostrando um pouquinho, colocando um gostinho na boca da pessoa, daquele curso, no seu conteúdo, 3 vídeos gratuitos, mas logo em seguida diz, agora você pode comprar o curso inteiro. Mas não é que é errado, mas é assim, ok? Mas para mostrar o que? É bom, olha o que vai promover, olha o conteúdo. Aí você vai julgar se o valor está correspondente ao nível do conteúdo. Porque tudo na vida tem um preço. E na realidade espiritual não é diferente. A salvação tem um preço. A graça tem um preço. A misericórdia tem um preço. Se não tivesse preço, era de qualquer jeito, era banal e não precisaria o Filho de Deus morrer numa cruz. Mas para a nossa salvação se tornar real, para o perdão de Deus chegar à nossa vida, para a condenação ser removida, para a justiça de Deus vir para nós, foi necessário pagar um preço, e esse preço foi um preço de sangue. Hoje estamos falando sobre unção, e não uma unção qualquer, uma unção de impacto, uma unção real, uma unção que quando você abre a boca a pessoa diz, tem Deus. Com certeza tem Deus. É diferente, não se compara. Já recebi muitas orações, mas isso é diferente. Eu já fui ministrado por diversas formas, mas eu nunca fui conduzido a um nível de poder como este. Isso é unção de impacto. E para ter em tua vida é necessário entender que o preço tem que ser pago. Pela salvação, pela justificação, para que a condenação fosse convertida em salvação, o sangue de Jesus pagou o preço por nós. Só que quando nós falamos de unção, nós estamos falando aqui de escolhas, nós estamos falando de atitudes que nos levarão não por mérito, não é por merecimento, mas é por coerência de vida. Nós não merecemos a unção, não é nossa unção, nós vamos ver mais à frente, mas é necessário que eu esteja no lugar certo, na hora certa, desejar algo, eu preciso querer, intencionar, para alcançar e viver de modo que seja favorável que essa unção brote na minha vida. Então, vamos observar como começou na vida de Eliseu esse trabalhar de Deus. Como eu disse, são muitos capítulos, e eu não vou ler os capítulos, eu preciso que os irmãos estejam atentos à mensagem, porque eu vou citar as partes da história, e em casa você vai poder ler, desde 1 Reis, no último capítulo ali você vai ler, mas agora você vai prestar atenção na palavra aqui, tá bom? Você vai deixar para ler em casa. Eu vou ler um trecho que diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixai-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Vamos aqui no capítulo 19, que eu preciso mostrar uma coisinha para os irmãos. No capítulo 19, 1 Reis, você vai voltar. Observe no versículo número 21. 20. Preste atenção.
Qual é a primeira coisa, irmãos, para viver a unção do impacto? Pagar um preço. Veja o que diz. Então deixou este. Quem é que deixou? Eliseu, né? Eliseu. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Eu preciso que os irmãos categoricamente observem o que Eliseu fez. Agora eu quero que os irmãos entendam, presta atenção. Lembra daquele, quem já conhece a história de Elias aqui? Levanta a mão só para mim ter uma noção. Até hoje eu tenho que ser. Ok, não, alguns não conhecem. Elias, em um dado momento, ele passou por uma depressão muito profunda, uma tristeza. Elias se recolheu, ele fugiu para o deserto. Quando ele fugiu e foi para a caverna, Deus veio ao seu encontro e falou: sai da caverna. Deus deu uma experiência de intimidade para Elias, manifestou sobre um monte onde Elias estava. Deus fez se manifestar um fogo, Deus fez se manifestar um terremoto, Deus fez se manifestar um vento, mas em nada disso Deus estava. Quando de repente soprou uma brisa suave, e naquele momento Elias ouviu a voz de Deus, e diz que ele cobriu o seu rosto e ficou temeroso, porque a glória de Deus se manifestou, não no fogo, não no terremoto, não no vento, mas na voz suave. No momento que a voz suave se manifestou e a presença de Deus estava na suavidade, no silêncio, Deus falou com ele: sai da onde você está, eu trabalho para você fazer, vai lá e unge um rei e unge um profeta para tomar o teu lugar. E quando Deus disse isso, Deus disse o nome: você vai ungir Eliseu para ser profeta no teu lugar. Elias já sabia quem era, Elias já sabia a vontade de Deus, Elias já sabia que seria substituído, que o seu tempo na terra estava acabando, e ele já tinha sido direcionado a ungir o seu substituto. E você vai ver que começa agora uma questão de um processo. E eu preciso observar, dentro desse contexto, que antes que eu tenha o conhecimento, antes que eu tenha o entendimento, o Senhor já sabe o que eu vou fazer. O Senhor já sabe o motivo pelo qual me chamou. Entenda uma coisa: mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba o que Deus está fazendo, Ele já escolheu. E mesmo diante dessa falta de entendimento, você não pode corresponder a Deus com espera mais um pouco, eu preciso me preparar, porque mesmo sem entender, você tem que atender o chamado imediatamente. Porque a questão do preço a ser pago, ele diz respeito ao tempo, e o primeiro salário, o primeiro valor que você vai pagar é o tempo. Tem pessoas que dizem: eu sou novo demais para servir a Deus, eu sou novo demais para me entregar, eu tenho que aproveitar a vida. Porque tempo, irmãos, o mundo diz que tempo é dinheiro, só que na realidade de Deus, tempo é vida eterna. Tempo é missão sendo cumprida. Se Deus te chamou, não foi para daqui a um ano, para 2 semanas, ou para quando você entender. Se Deus te chamou, foi para agora. Ele não precisa que você entenda porque Ele é Deus. Ele não precisa que você se ache capacitado porque Ele é Deus e Ele me capacita. Ele não precisa que você se ache digno, porque você nunca vai estar numa postura digna para aceitá-lo. Quando Ele chama, precisamos atender com um tempo imediato. É a primeira coisa na vida de um cristão, de alguém que quer viver a unção. É quando ele observa o chamado, quando ele enxerga a oportunidade, ele vai de imediato, como fez Eliseu. O que Eliseu fez? Quando Elias passou por ele, Elias jogou o manto sobre ele.
Quando Elias jogou um manto, diz que ele se levantou imediatamente e deixou os bois imediatamente. Correu até Elias e disse: Pai, porque é uma expressão usada, o meu Senhor, eu posso dar um beijo nos meus pais, me despedir? E ele disse: vai depressa e volta. Mas ele não disse só volta, lembra do que você sabe o que eu fiz, você sabe o que aconteceu contigo. O Senhor nos chama, o Senhor toca no nosso coração, o Espírito Santo arde no nosso coração. Quando somos chamados a servir, quando somos chamados a nos entregar mais, a participar mais da obra, a fazer parte do serviço cristão, a fazer parte do povo de Deus, a ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o nosso coração arde. É Deus sinalizando e mostrando: eu estou chamando, eu estou dando vontade, eu estou te dando um desejo que não é natural, é sobrenatural. Mas acontece que quando a gente vai para casa ou vai fazer alguma coisa, a gente esquece aquele toque. Ontem eu estava em Jucá ministrando a palavra do Senhor sobre a unção da cura. Antes de ministrar, nós tivemos a adoração e comecei a ministrar cura e dei oportunidade para os irmãos testemunharem. Todos estavam ali, a maioria mesmo, com dores no pé da barriga, e disseram: olha, a dor no pé da barriga desapareceu. Tia Angelina estava com uma dor muito forte na coluna e estava durante o dia todo com essa dor. Quando eu estava pedindo para todo mundo testemunhar, ela disse: eu estou curada, não estou mais sentindo nada. E ela é bem idosa, e ela colocou os braços dela lá embaixo para mostrar que estava completamente sem dor. E isso, muitas pessoas ali testemunhando, a glória do Senhor presente, o poder de Deus presente. Mas acontece uma coisa: que quando Deus cura, que quando Deus liberta, Deus está dando um sinal perceptível para você não esquecer para onde você tem que ir, para você não esquecer a quem você tem que adorar, para você não esquecer a forma como Ele trabalha. O parâmetro é a fé, é espiritual. Acontece que somos tocados, acontece que somos chamados, Deus lança unção sobre nós, nós sentimos a unção nos curando, nós sentimos a unção operando em nós, nos dando entendimento, nos fazendo nos quebrantar, sentir uma paz. Mas quando voltamos para o trabalho, quando vamos para a nossa rotina, esquecemos o parâmetro que Deus nos deu. Nos esquecemos que a paz que sentimos, que a alegria que sentimos, não foi dinheiro, não foi conquista, não foi parente, não foi família, não foi amigo, mas foi a presença do Senhor que nos deu. E nós nos esquecemos disso e continuamos buscando nas circunstâncias essa alegria, essa paz que nos foi apresentada por Deus. E se Deus me mostrou que Ele me traz alegria, me traz paz, Senhor está fazendo esforços mirabolantes, Senhor está puxando o meu cabelo, eu vou me entregar, eu vou me render, eu vou buscar. Porque, irmãos, tudo tem um preço. A graça de Deus não é barata, a graça de Deus não é de qualquer jeito, a glória do Senhor não é de qualquer jeito. Eu vejo pessoas, aconteceu inclusive um fato interessante ontem. Uma das pessoas que estavam presentes veio com o intuito de receber oração, estava durante o culto, na metade do culto, saiu desconfortavelmente para fora. No final do culto, chegou o cônjuge, estou usando esses termos para não falar nome, para continuar sendo ético. Chegou o cônjuge trazendo, falando para mim: mas será possível, você poderia chamá-lo para que ele entrasse e recebeu oração? Eu disse: não, eu orei no culto, as pessoas foram curadas no culto, porque o momento de oração é no culto, enquanto estamos adorando e exaltando. Se alguém estivesse, se ele estivesse com intenção de buscar o Senhor, ele estaria na presença de Deus e não lá fora. Porque quando eu quero, eu busco, eu intenciono. Se eu quero cura, eu tenho que buscar o Senhor Jesus. Se eu quero libertação, eu tenho que buscar. Se eu quero viver a unção de impacto, há um preço a pagar.
E Eliseu sabia disso. Observe, irmão, o que Eliseu fez. Olha que coisa extraordinária no versículo 21. Voltou Eliseu, ainda no 19, voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. Ele matou os bois. Elias era fazendeiro. A gente pode usar esse termo paralelo com a atualidade para entendermos. Ele trabalhava no campo com bois, arando a terra. E ele imediatamente matou os seus bois. Quando ele matou os bois, ele repartiu com os que estavam em volta. Ele repartiu com todos. Um coração generoso, um coração despreendido das coisas materiais, completamente despreendido. Ele não tinha poucos bens, ele tinha um bem significativo, demonstrando que Eliseu, ele tinha uma condição financeira elevada, porque ele tinha 12 juntas de bois, ele trabalhava, ele tinha sua profissão, ele estava ocupado, ok? Só que ele não mediu o tempo, ele viu, ele entendeu a oportunidade de viver a unção de Deus, ele entendeu a oportunidade de se entregar ao chamado e viver o ministério que o Senhor tinha para a sua vida. Ele não faz apenas isso, ele imolou os bois e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Você entendeu o que aconteceu aqui? Com os aparelhos dos bois, ele cozeu as carnes. Ele fez um cozido. Para fazer o cozido eu preciso de quê? De fogo. Porque o aparelho que ele usava com os bois não era um aparelho que tinha fogo natural. Não era um aparelho, não era alguma coisa que como um fogão móvel. Não era. Era um arado. Os arados eram feitos de madeira. Se ele usou o arado para cozinhar os bois, ele fez o que com os arados? Ele queimou os arados. Se ele queimou os arados, significa que ele não deixou espaço para dúvida, que ele estava decidido no que queria. Ele não deixou, olha fulano, eu estou atendendo ao chamado, mas eu vou deixar essa margenzinha de segurança, porque se não der certo eu volto para trabalhar com os bois. Eu vou atender ao chamado, mas se não der certo, meus arados estão guardadinhos, a minha segurança está guardada. Sabe por que as pessoas não vivem a unção? Porque elas não têm fé suficiente para abandonar tudo, deixar para trás, sem se assegurar em alguma coisa caso dê errado. Porque é certo que aquele que atende ao chamado vai enfrentar problemas, dificuldades, tristezas, frustrações, decepções. E quando eu deixo um arado guardadinho lá atrás para me assegurar, no momento da minha dor, do meu sofrimento, da minha frustração, eu vou dizer, eu não preciso estar passando por isso, eu não preciso suportar isso, vou pegar o meu arado, mas quem queimou não tem arado mais para pegar. Por isso pessoas não vivem a unção de impacto, porque ela tem um preço, e o preço é tudo. Tua vida, tua existência, teu trabalho, teus bens. Não estou falando que você, como Eliseu, vai abandonar tua profissão. Eu estou dizendo que você vai fazer a tua profissão glorificar a Deus. Eu estou falando que você vai pegar a tua profissão e vai dar um novo significado para ela. Ela vai passar a glorificar a Deus, ela vai passar a somar para a obra do Senhor, ela vai passar a ser fruto do Espírito na tua vida. Você não vai abandonar a tua faculdade, você vai convertê-la. Lembrando que nós estamos falando sobre a atmosfera do reino, como transformar circunstâncias normais em ambientes sobrenaturais. Depende de você. A primeira coisa foi dita, não depende de nós, mas temos que viver o novo nascimento. Já foi pregado, quem não ouviu vai buscar a pregação. E hoje tem que ter atitudes. E a atitude é se desligar das seguranças que você tem. Eu não vou fazer isso e deixar isso. Eu não vou dar um exemplo na minha época
de juventude, quando minha mãe estava se convertendo. Minha mãe trabalhava num salão, ela trabalhava muito, ganhava muito bem, tinha uma dinâmica muito intensa de clientela, e ela trabalhava todos os dias, não era isso? Todos os dias. E ela sabia da sua responsabilidade material. Foi quando ela, observando, através da palavra, indo para os cultos, ela viu que trabalhar no domingo estava desagradando ao Senhor. E nós já pregamos aqui sobre o dia do descanso, nós já pregamos sobre qual é o princípio que está ali. E ela, como ela era dona, né, diferente de alguns, é claro, tem alguns que não tem essa possibilidade, aí a gente tem que para a área do aconselhamento pastoral, isso é para outro momento. Mas ela era dona do seu negócio e ela estabelecia o dia que trabalha e o dia que não trabalha. E o final de semana era o dia de maior movimento. Aonde chegou o momento onde disse: não vou mais abrir. E Deus abençoou, que se já tinha uma dinâmica boa, cresceu mais, não perdeu em nada, porque quando a gente honra a Deus, Deus também nos honra. Eu estou dando esse exemplo para dizer que renunciar faz parte em cada vida. Quanto mais você renuncia, a unção preenche. Quanto mais você renuncia, a unção vai tomando aquele espaço. Por que eu estou falando de espaço? Porque às vezes nós estamos tão focados no material, no ter, como se o ter fosse tudo, como se o dinheiro material fosse tudo, que eu esqueço que quem traz é Deus, que quem provê é o Senhor, que o ar que eu respiro vem dele, que no momento que Ele não me desse ar, ou no momento que uma seta maligna de enfermidade me atacar, é só Ele que pode livrar. E nós nos esquecemos disso e vivemos de uma forma arrogante e egoísta, dizendo que Deus não está nem aí para essa realidade. Por isso não vivemos a unção de impacto, a unção que cura, a unção que liberta, a unção que converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eliseu queimou para garantir, porque a nossa carne é fraca, o nosso ser é fraco, porque é pecaminoso, e a nossa tendência é querer no primeiro momento da afobação, querer ir. Eu quero ir, como disseram para Jesus: eu quero te seguir. Jesus disse: não pode. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus trazendo a realidade do preço a ser pago, olhando para a vida daquele que pediu, disse: você não vai. Quando aquele jovem rico perguntou a Jesus: mestre, o que eu faço para ser salvo? O Senhor Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele disse: eu conheço, mas te falta uma coisa: vende tudo que tem e dá para os pobres e me segue. Ele baixou a cabeça triste e foi embora. Por quê? Não estava disposto a pagar o preço. Sabe por quê? Porque quando você queima falei o nome e fugiu o arado. O arado, quando você queima o arado, quando você abre mão da sua segurança, primeiramente vão te chamar de doido. Você está abandonando o emprego por causa de quê? Você vai viver de quê? E como é que você vai comer? Como é que você vai se alimentar? Você vai seguir quem? Você vai seguir Elias. Elias não tem nada. Aquele homem, ele se veste estranhamente, de vestes grosseiras. Ele não tem lugar, ele não tem casa própria, ele não tem bens. Elias não tem família, ele não tem responsabilidade humana com nada, ele não está atrelado a nada. Você vai seguir um homem que está passando pelo deserto, daqui a pouco está na montanha, daqui a pouco está no vale, e ele vai andando. E você vai seguir assim, você vai deixar a tua estrutura de vida, você vai deixar teus bens, você vai deixar tua família, você vai deixar tua segurança para seguir uma pessoa louca, para seguir uma pessoa que é perseguida, que Jezabel estava querendo cortar a cabeça dele. Você quer seguir um homem que estava deprimido numa caverna, pedindo para morrer? Ele não tem segurança nem para ele mesmo, e você quer seguir isso? Qual é a garantia que você tem?
Acontece que Elias poderia não ter nada aos olhos dos homens, mas ele tinha a unção. A unção é perceptível na vida daquele que o tem. E Eliseu, quando viu Elias lançando a capa sobre ele, ele viu uma oportunidade de ouro. Ele entendeu o grande tesouro. Ele falou: é isso que eu quero, não é outra coisa. E nada do que eu tenho se compara ao que ele pode me oferecer. E começa-se um processo de renúncia e uma postura aonde os irmãos podem observar aqui no versículo 21, no finalzinho, que diz assim: e comeram, então se dispôs a seguir Elias e o servia. O que Eliseu passou a fazer tão somente? Seguir e servir. Ele seguia como servo, ele seguia como discípulo. Só que entenda uma coisa: existia uma escola de profetas e existiam vários outros profetas e vários outros discípulos, e todos eles sabiam quem é Elias, a unção de Elias, e eles desejavam viver a unção de impacto. O que nos vai conduzindo para a segunda realidade que eu preciso entender e viver: que para que eu viva a unção de impacto é necessário entender que a unção tem um propósito. Amém? A unção tem um propósito. A primeira coisa, ela tem um preço, mas ela também tem um propósito. A unção não é para brincar. A unção não é para desperdiçar. A unção não é para angariar troféus, para angariar status, para manipular as pessoas. A unção, ela tem um propósito. E qual é esse propósito? Eliseu deixou claro na sua vida. No pedido que ele fez, vemos que houve um chamado. Quando Elias recebeu a ordem de Deus, Eliseu não sabia. Eliseu recebeu o manto sobre ele. No momento que ele recebe o manto, Elias, sem palavras, estava dizendo: a unção que está sobre mim, um dia vai estar sobre você. A segurança que me guarda, um dia vai guardar você. O Deus a quem eu sirvo, você também o servirá da mesma forma. O propósito da minha vida será o propósito da tua vida. E ele estava dizendo: me siga, me siga, me serve, aprenda, tenha foco e seja isso que você deseja, com toda a tua força. Queira isso com toda a tua força. Aí depois, passa-se o tempo, caminhando junto, chega o momento aonde todos ficam sabendo, todos os discípulos de Elias, a escola de profetas fica sabendo que chegou o tempo de Elias ser arrebatado. Deus mandou Elias se preparar porque ele seria arrebatado. Elias mandou Eliseu se preparar. Elias estava caminhando e disse: olha, Elias, agora fica aí, não me segue, fica aí, fica aí. Em uma cidade, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar, eu vou te seguir. Depois, em outra cidade, em Gilgal, ele fala: Eliseu, fica aí, não me siga. Ele diz: não, eu vou te seguir, eu não te deixo. Em outro momento, ele diz de novo: fica aqui, não vem. Ele diz: eu não vou te deixar, eu vou. Até que, de tanto insistir, permanecendo perto do profeta, e chega o momento onde o profeta diz, quando ele abre as águas do Jordão e atravessa, fala para Eliseu: Eliseu, pede o que você quer, porque eu já estou indo embora. Pede antes que seja tarde demais. E ele disse: haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quando nós ouvimos
ouvimos isso, principalmente nas pregações neopentecostais, e por pessoas que não estão comprometidas com uma palavra, mas com seu sensacionalismo e vão falar coisas que não estão fundamentadas. Nós entendemos que o foco de Eliseu era poder. Eu quero mais poder que o Senhor. Eu quero ter mais poder na minha vida do que você. Só que isso primeiro é uma irreverência. Isso primeiro é um desrespeito, que em nenhum momento Eliseu intencionou ser maior, ser melhor. Não era isso que Eliseu queria. Primeiro porque ele demonstra diante do esvaziamento da sua vida, do despreendimento. Se ele quisesse grandeza, título, ele estaria no seu arado trabalhando. Se ele queria um estilo de vida, de conquistas pessoais, de título, ele estaria ali. Ele não queria. Ele queria uma vida extraordinária. Ele queria uma vida fora das correntes do sistema deste mundo. Ele queria uma vida que despontasse uma liberdade de atuação como nenhuma outra. Ele queria viver a unção de impacto. E quando ele disse que haja em mim a porção dobrada, os irmãos podem não identificar de imediato por não entender o contexto judaico. Mas a porção dobrada é uma expressão e é uma questão de lei. Só quem recebia a porção dobrada era o filho primogênito. Todo filho primogênito, ou seja, o primeiro, tinha um direito especial na herança. Lembra que Elias tinha uma escola de profetas e os discípulos são considerados filhos. Ele tinha muitos filhos, ele tinha outros profetas, mas o que Eliseu estava dizendo: eu quero viver algo a mais do que qualquer outro. Eu paguei um preço, eu renunciei, eu servi, eu me anulei, porque eu quero viver o que o Senhor viveu. E ele estava pedindo uma coisa específica. Quando um sacerdote morria, da linhagem, claro, sacerdotal, se é sacerdote da linhagem sacerdotal, quem o substituía era o primogênito, era o primeiro filho, o filho mais velho. O que Eliseu estava dizendo aqui: eu não estou focando no teu poder, eu não estou focando no teu título. Como a palavra faz questão de mostrar, nós vamos ver que, apesar de não ser a intenção central de Eliseu, mas Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. A palavra faz questão de apresentar isso, mas como uma consequência, como um estilo de vida de alguém que desejou uma outra coisa. Porque a unção, ela tem um propósito, e se eu não quero um propósito, não queira a unção. Se você não quer o propósito da unção, não tenha a menor intenção de viver o pingo do poder de Deus na tua vida. Porque o propósito da unção é servir a Deus, é servir ao próximo. Os dons existem para servir a igreja, o corpo invisível. Uns são os outros. A unção não existe para outra coisa. E quando ele disse para Eliseu que eu quero o posto dobrado, ele está dizendo: eu quero te substituir, eu quero dar prosseguimento à tua obra, eu quero dar prosseguimento ao compromisso que você tem com Deus. Ele não estava pedindo um nível de poder, ele não estava pedindo uma grandeza, ele estava pedindo o estilo de vida de Elias. Por isso ele vendeu tudo, por isso ele tirou a sua segurança, porque só vive a unção quem sabe o que quer, e quem sabe o que quer não tem medo do preço que vai pagar por isso, porque está disposto, focado a viver um propósito de vida. A unção não pode ser vivida se ela não está associada ao propósito da tua vida. O teu propósito é ganhar dinheiro, é o material, é viver para você e para o teu âmbito familiar. Você não vai viver a unção de impacto. Para quê? Se você é uma vida egoísta, trancada para você, você não está preocupado com a missão de ir, de pregar o evangelho, evangelizar. Você não está preocupado com as almas que estão indo para o inferno. Você não está preocupado em cumprir o chamado do Senhor. Está preocupado somente com
de coluna foi embora, se você está mais leve hoje ou amanhã. Nunca vem para a presença do Senhor para saber, Senhor, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que te agradar, Senhor. Eu não estou preocupado se o propósito de encontrar o propósito da minha vida se é servir ao Senhor, ou se o meu propósito está em algo específico, como um relacionamento. E bate a vida toda, fica batendo cabeça, não servindo ao Senhor, com entretenimento na sua mente, na sua existência, não se entregando, porque o teu propósito de vida é outros. Se o teu propósito de vida caminha para uma direção, a unção de impacto caminha para outra. Mas se você está em Cristo, no caminho da verdade, é nesse caminho que a unção vai se manifestar. Porque a unção, ela não é uma finalidade em si, ela é uma consequência. Ela é como o suor do trabalhador, cuja mão está no arado. Só que um dia o arado foi físico, mas Jesus disse, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Esse arado não é mais físico, é o arado espiritual, é a obra. É assim como Jesus disse para Pedro, Pedro, por que ainda está pescando? Por que ainda está jogando rede? Depois que ele ressuscitou, depois que ele deixou claro o chamado, por que você voltou para jogar rede? Eu te chamei para ser pescador de homens. Você vai continuar pescando, mas vai pescar pessoas, vidas para o meu reino. Ele dá um novo significado, ele amplia a tua vida, ele abre um horizonte que antes você só enxergava a traseira do touro. Assim como Eliseu um dia vivia uma vida, por mais que seja a sua profissão, por mais que seja o que lhe trazia riquezas, mas era uma rotina monótona, era uma rotina que não saía daquela mesma circunstância. Bater ponto, pegar um arado e ali ficar na traseira de um boi, empurrando ele, olhando para frente, literalmente para a traseira do boi, que não era uma coisa agradável, para frente e para trás, para frente e para trás, todo dia, todo dia, todo dia. Deus quer tirar a tua visão de circunstâncias e de focos que são inalteráveis ao homem, e o Senhor quer ampliar um horizonte de glória. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço para isso? A terceira e última coisa necessária que eu saiba nessa noite para viver a unção de impacto é que a unção tem um dono. Agora preste muita atenção nisso. A unção, ela tem um dono. A unção, ela é um poder. A unção, ela é uma seleção de Deus quando te separa de uma forma extraordinária, porque Ele faz esse extraordinário acontecer. Quando Ele separa, quando Ele unge, que unção é isso. Quando a gente escuta a expressão Jesus Cristo, a palavra Christos significa ungido. Ungido significa separado. O Senhor Jesus disse: o Espírito de Deus me ungiu para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para trazer consolo aos quebrantados de coração, para pregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus me ungiu. Ser ungido é ser separado por um poder que se evidenciará na tua vida, que você coopera no teu estilo de vida, que você coopera com Deus, que você se esforça sim, mas não é por causa do teu esforço, porque você não tem garantias em si mesmo. Observe uma coisa: Elias jogou, porque Deus tinha mandado, unge Eliseu para se tornar profeta no teu lugar. Deus tem um chamado, Deus tem uma vontade, mas isso não é a garantia que aconteça, amém? Fique atento nisso. Elias tinha essa consciência, Elias tinha uma intimidade com Deus, ele não era um homem qualquer. Ele lançou a capa sobre Eliseu, mas em nenhum momento ele disse uma palavra de promessa para Eliseu. Em nenhum momento nas escrituras, Elias tem um diálogo com Eliseu, dando uma promessa a mais para ele, falando algo a mais para ele, o destacando acima dos demais. Não. Porque Elias tinha a unção de impacto, era extraordinariamente usado. Elias no momento estava sobre a montanha,
O rei mandou chamá-lo com uma escolta de soldados. Quando os soldados olharam para Elias e disseram para ele: desce, o rei manda te chamar. Elias olha para eles e diz: se sou servo do Senhor, desça fogo dos céus sobre vocês. E desce o fogo de Deus sobre todo mundo, mata todo mundo. Por uma segunda vez, o rei manda uma segunda escolta: desce, Elias, porque o rei manda te chamar. Se eu sou servo do Senhor, que desça fogo dos céus sobre vocês. E desce fogo dos céus sobre eles mais uma vez. Manda uma terceira escolta. Quando chega, o líder, o general, faz diferente. Meu Senhor, tenha misericórdia, tenhas por precioso a minha vida e a vida dos meus servos, e não derrames fogo sobre nós como fizeste com os demais. O Espírito de Deus fala com Elias e diz: Elias, vai com isso aí. O profeta pode não ter nada, mas ele tem honra, ele tem uma intimidade que vem de um relacionamento simples, mas real. Aonde amigo é amigo. Amigo é aquele que toma tuas dores. Amigo é aquele que se mexeu com você, é a mesma coisa ter mexido com ele. E ele vai lá para prestar conta. E ser profeta e viver unção, eu amo essa expressão que um dia eu aprendi. Ser profeta é ser amigo em tempo integral. E era isso que Elias era. Amigo em tempo integral. E Elias sabia, por mais experiência e intimidade que tinha, que ele não era dono da unção, e por isso ele não poderia garantir nada a Eliseu, ainda que ele soubesse que essa era a vontade de Deus. Elias nesse momento perguntou anteriormente, quando nós falamos do propósito: pede o que tu queres. Pede o que tu queres e quanto tu podes. Aí depois que ele pediu: eu quero uma porção dobrada do teu espírito, em letra minúscula. Por quê? Porque é a prova que ele não estava pedindo poder. Se ele tivesse o espírito de poder, o espírito de Deus, o espírito aqui estaria em letra maiúscula. Ele estava pedindo o estilo de vida de Elias. Ele queria o estilo de vida, porque é muito fácil, todo mundo quer, como todos os outros discípulos queriam. Poder, todo mundo quer. Fazer a abracadabra, todo mundo quer. Mas estar comprometido com vidas, caminhando dia após dia, pagando preço, raros você vai encontrar com essa disposição. E quando o Senhor mostra, quando ele pede a porção dobrada do espírito de Elias, Elias diz assim, no versículo, no capítulo 2, segundo a Reis que ele estava lendo, no versículo 10: e disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Olha, irmão, estou falando de Elias. Elias disse: você pediu uma coisa difícil. O que era difícil para aquele, pelo amor de Deus, na presença do Senhor? O homem que 850, né? Não é 450, porque 450 profetas de Baal foi no primeiro momento, eram que estavam adorando. Depois tinha mais de 400 profetas sentados na mesa de Jezabel. Uniu 450 com os 400 que estavam sentados na mesa de Jezabel. Foram confrontar Eliseu publicamente. 850 profetas foram mortos com fogo do céu imediatamente. Porque eles lançaram, Eliseu lançou um desafio. Elias lançou o desafio: se vamos clamar cada um ao seu Deus. Eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vocês servem a Baal. Vocês vão começar, porque vocês estão em maioria. 850 profetas, comecem a clamar. O Deus que responder com fogo, esse verdadeiramente é Deus. E os profetas começam a dançar, começam a se baterem. Isso aí é ocultismo, macumba, bruxaria, magia negra. Começaram a se bater, se cortar, se bater, gritar. O Deus dele não respondia. Elias disse: gritem mais alto, porque o Deus de vocês não estão ouvindo. Eles gritaram, porque Deus de pau, Deus de pedra, Deus de ferro não escuta. E ele disse: grita mais alto, porque o Deus de vocês foi passear. Pode ser que ele esteja no banheiro, porque ele não está atendendo vocês. E eles gritavam, 850 homens.
Elias disse: agora é minha vez. Elias disse: joga água em cima da madeira, abra um fosso em volta da fogueira e coloque mais água, para ficar impossível, porque Elias sabia que era seu Deus. Deixa impossível, para não dizer que tem focatrua. Deixa difícil. Ele diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para que este povo saiba que há um Deus, derrama fogo e consome o holocausto. Imediatamente fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, e desceu fogo do céu para consumir os 850 profetas que idolatravam a Baal. Nós não entendemos, irmãos, mas Deus, Ele é o dono. Elias sabia. Elias disse: isso é difícil, Eliseu. Isso é difícil porque não sou eu que mando na unção. Eu não posso te dar o meu estilo de vida. Mas acontece, irmãos, ele disse para ele, conscientizou para Eliseu. Mas Eliseu sabia, Elias sabia que Eliseu era diferente, que Eliseu passou toda a sua vida na presença dele, servindo, seguindo, não deixava ele em nenhum momento, não perdeu a oportunidade. Ele ia silenciosamente, ele estava ali, ele não recebia glória, ele não era visto. Existia, a gente não viu essa parte da história porque a gente não leu o capítulo todo, mas quando ele estava para ser chamado, os outros discípulos de Elias chegaram até Eliseu e disseram: olha, Eliseu, puxa saco, que era isso que ele estava dizendo. Olha, Eliseu, puxa saco. Olha, Eliseu, está sabendo que Elias vai ser tomado por Deus e vai desaparecer, e você vai ser como um de nós? Olha, irmão, eles eram discípulos, mas olha o sentimento. Eles eram discípulos, mas olha o nível do campo espiritual que eles viviam. Um campo carnal, um campo ambicioso, um campo de afronta. Olha, você vai ser um como nós. A gente não fica seguindo Eliseu, a gente não é puxa-saco dele, a gente não fica mostrando que está com ele em todo lugar. Só que acontece que Eliseu sabia que tinha que estar. Elias não mandou não. Elias não falava como tinha que ser não, porque não é um gesso. Mas Eliseu tinha consciência do quanto era precioso o que estava na vida dele, que ele não perdia tempo, nem um segundo. Ele extraiu o máximo de experiência, ele extraiu o máximo de intimidade. Quando ele recebeu a ordem de Elias para ficar distante, ele disse: eu não vou, eu vou te seguir, eu não vou. E não foi uma não, foi 3 vezes que os outros discípulos de Elias chegaram até Eliseu para dizer: ó, tá vendo? Ele vai ser tomado e você vai ficar. Ou seja, tua única segurança, tua única companhia, teu único amigo, aquele que você largou tudo para ficar junto com ele vai embora. E você vai ser o quê? Teu narado, tua família, teus sonhos, teus projetos. Só que eles não sabiam que o sonho de Eliseu era viver o ministério de Deus. Eles não sabiam que o propósito de vida era viver a unção de impacto, era viver o extraordinário. Ele não queria a vida de trabalhar e ficar rico. Isso daí é para quem não tem expectativa. Se tornar milionário, para quem não tem expectativa e tem tempo para isso. Se tornar multimilionário, deixa isso para quem não tem tempo. Mas para quem enxerga o verdadeiro tesouro em Jesus, não vai perder tempo com outros esforços, senão em fazer a vontade do Senhor. E um momento determinante, imagina o coração de Eliseu batendo forte, vibrando quando ouviu o que você pediu, Eliseu. É difícil, mas se você me ver no momento que eu for tomado em arrebatamento, se você ver o que estiver acontecendo,
o que você pediu lhe será feito. A condição que Elias colocou foi uma condição de sabedoria. Elias não disse: se você fizer isso. Não. Se você ver. Irmãos, como é que Eliseu ia saber que ia ver? Ele podia pedir uma coisa: vai pegar isso, vai comprar isso, faça isso para mim. Mas ele deu uma condição que Eliseu tinha que continuar no campo da fé. Aquele campo que ele começou, deixando tudo para trás, ele tinha que permanecer no mesmo nível de fé. Só que agora um nível de fé maior, porque ele foi confrontado pelos outros discípulos. Ele poderia neste momento abaixar a cabeça e dizer: eu não sou como você. Eu estou todo esse tempo, eu nunca vi uma visão, eu nunca tive uma visão espiritual, meus olhos não foram abertos em nenhum momento. Agora, justamente no momento que você vai embora, eu preciso desse dom, e se não acontecer? Elias, entenda uma coisa, Elias poderia aliviar o coração de Eliseu, dizendo: quando eu estava no monte, quando eu estava no momento de tristeza, Deus falou comigo para te ungir profeta em meu lugar. Mas ele não disse. Sabe por que ele não disse? Porque Eliseu precisava lutar pelo que ele queria. E a luta não é uma força natural. Não é natural. É fé. Tudo vai te dizer que não. Tudo vão parecer aqueles mais próximos que vão rir de você. Mas você vai ter que permanecer. Não é aqui. Não é aqui. É na fé. Então Elias não diz. Elias só diz: se você ver, você vai receber. No momento em que chegou a carruagem de fogo, Elias subiu. A palavra diz que Eliseu estava vendo tudo aquilo dali acontecendo. E quando a carruagem começou a subir, aleluia, Eliseu começou a gritar: meu pai, eu vi, eu estou vendo. E naquele momento, enquanto Elias estava sobre a carruagem, ele mais uma vez joga a sua túnica. Só que dessa vez não foi um processo de Eliseu seguir, servir e abandonar, porque isso ele já tinha feito. Dessa vez a túnica foi lançada para ele assumir o lugar de Elias, para assumir a autoridade, o poder, mas primeiramente a responsabilidade, o compromisso. E diz que assim que ele pegou a capa, era um homem de fé, era um homem já, é aqueles doidos que querem viver a verdade de Deus. Assim que ele foi passar pelo Jordão, agora sozinho, ele falou: aonde está o espírito de Elias? E ele vai e bate nas águas. Eliseu bate nas águas e as águas do Jordão se abrem. É o primeiro manifestação do poder. E daquele momento em diante, os discípulos que vieram zombar e afrontar, dizendo: você vai ser igual a nós. Depois que eles olharam para Eliseu, eles disseram: sabemos que o espírito de Elias está em você. E esse espírito não é questão transcendental, não é ocultismo. Quando eles usam essa expressão, o espírito de Elias está em você, é você agora substituiu o nosso pai. Você substituiu o profeta Elias. Você substituiu aquele que nos ensinava. Você vai nos guiar. Você agora está à frente dos profetas do Senhor. Deus coloca a capa, Deus chama, mas não significa que você vai tirar o profeta de cena no teu tempo. O profeta chama, Deus separa, mas não tente eliminar o profeta antes do tempo, porque tudo tem um tempo determinado do Senhor. E foi naquele momento
em que se configurou, em que ele recebeu a autoridade, o poder para prosseguir como profeta no lugar de Elias. Mas ele teve uma caminhada a percorrer, ele teve barreiras, afrontas para superar, e foi em um momento crucial que Deus mostrou que desde o início era o plano de Deus, desde o começo era o plano de Deus, mas em todo momento Eliseu não tomou nenhuma atitude errada para desviá-lo daquele plano. Ele não fez o que os outros esperavam, ele não foi como os outros discípulos. Isso me lembra quando Pedro negou a Jesus e Jesus ressuscitou. É natural no ser humano, quando nós somos frustrados, enganados, decepcionados, da primeira coisa ao nos encontrarmos é tirar satisfação daquele assunto. Quando Jesus ressuscitou, Jesus chegou para Pedro e fez uma pergunta primeira. Ele fez três perguntas, mas ele fez uma diferente que a gente deixa passar. A gente só lembra das três perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas a primeira pergunta não foi comum. A primeira pergunta de Jesus foi: os outros discípulos estavam juntos. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama mais do que eles? E Pedro disse: irmãos, não é por mérito, não é pela nossa capacidade, mas uma coisa existe no nosso ser que agrada ao Senhor: a nossa intensidade. E Deus não analisa a nossa intensidade só no momento que nos convertemos, mas desde que nascemos. Desde o ventre da nossa mãe Ele nos escolhe. Desde o ventre da nossa mãe Ele nos designou para um chamado específico. E o Senhor sabe que diante de todos os espermatozoides que estavam ali, milhões de espermatozoides, numa corrida para uma só direção, só um consegue. Porque é intenso, porque não desistiu, porque empurraram, porque você não tem valor, você não é capaz, você não é perfeito, você não está dentro do parâmetro do mundo. Mas se você nasceu e foi você, é porque Deus tem um plano com você. Se você está aqui, é porque você pode viver algo extraordinário. E não é pela metodologia dos coaches, dos grandes empresários, é pela metodologia do reino, é pela atmosfera do céu que gera o que nós não podemos gerar. Ele não me escolheu pela perspectiva de quanto sou bom, perfeito ou capaz. Ele não nos escolhe, mas Ele sabe que quando eu digo te amo, Senhor, pode ser uma palavra frívola da boca para fora, mas pode ser o que faz estremecer a minha existência. Ainda como Pedro, que tudo que ele fez provou categoricamente que ele não amava Deus, provou diante dos homens que ele era um descarado, um falso, que entregou o seu Senhor, que negou o seu Deus, o seu amigo a quem ele disse: eu vou contigo para a prisão, eu não deixo ninguém te tocar. Mas negou. Mas o Senhor não se prende à nossa fraqueza, o Senhor não se prende, não se deixa corromper pelos nossos pecados. Ele quer saber qual é a nossa intensidade de amar, qual é o nosso limite de fazer algo por Ele, por amor. Ele diz a sua palavra que o amor, não existe barreiras, não existe nenhuma lei contra o amor. E ele olha para Pedro e diz, depois que Pedro afirma 3 vezes que o ama, então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Porque quando eu aceito a vida de Cristo, eu quero a unção. Se for simplesmente pelo poder, você só está querendo um peso para ir para o inferno. Não queira. Como assim? A unção me leva para o inferno? Sim.
está aqui nessa terceira verdade do dono. Hoje você vê pessoas vivendo suas ambições, seus palácios gigantescos, esnobando uma riqueza, uma glória terrena, mais do que o próprio Deus, usando o nome do Senhor, usando o poder, a unção que é dele. Vive um estilo de vida de profanação, prostituição, se entrega aos seus desejos, vive na libertinagem de graça, não lutam, vivem profanamente, mas com a unção que não é deles. Acontece que Deus é dono, mas nós não estamos vivendo o tempo da cobrança. Nós não estamos vivendo o tempo da prestação de contas. Jesus deixou muitas parábolas para isso. Jesus deixou muito alerta para isso, dizendo que Ele é o Deus dos talentos e que no momento o dono vai querer o que é seu. No momento, não importa, você pode usar, vai se prostituindo, se entrega ao pecado, se entrega ao mundo, ora e vê cura, ora e vê libertação, vai viver nesse engano. Não luta, não geme, não entre em angústia, vai viver do jeito que você quer. Vai vivendo sem sinceridade com o Espírito Santo, vai vivendo sem ser transparente com Ele. Só que Jesus volta. Ele é o dono da unção, e Ele vai dizer o que você fez com a minha unção. A minha unção não é uma questão de poder, é uma questão de vida. Ai, Senhor, mas eu expulsei demônios. Senhor, eu curei. Aparta-te de mim. Aparta-te. Porque eu não pedi para você usar o meu poder. Eu não pedi para você fazer coisas. Porque resultados, empresários estão mostrando muitos resultados. No centro de Macumba você vai encontrar resultados maravilhosos. Pessoas estão pagando altos valores para matar, e você vai encontrar eles fazendo trabalho. Se não fosse assim, os grandes políticos, os grandes governadores não estariam indo para lugares ocultos, que é público. Você sabe disso, se você não pesquisou nunca. Presidentes, isso não é novidade para ninguém, se encontram em lugares isolados para verem uma estátua de uma coruja gigante e ali eles adorarem, porque eles adoram uma mamão, as riquezas, e eles servem a Satanás mesmo, e eles produzem muito, eles dão uma falsa paz, eles mostram engano. Mas o Senhor Jesus nos deu algo que é genuíno, só que não é nosso, e Ele vai prestar contas, não de qual era o nível do poder que eu manifestava, não de quantas pessoas eu derrubei na unção do Espírito Santo para levantarem curadas, mas de quanto tempo eu perdi fora da presença dEle, de quantas vezes Ele disse, meu amigo, e eu nem sequer ouvi, porque eu estava distraído. Quando Ele me disse, eu te amo, e eu não consegui corresponder como eu te amo, porque eu estava focado no amor por outras coisas ou por outras pessoas. Quando o Espírito Santo for o nosso amigo, viveremos a unção de impacto. Quando Ele preencher os vazios que outros arrombaram em nossas vidas, nós vamos viver a unção de impacto. Quando Ele suprir as nossas necessidades, nós vamos viver a unção de impacto. Quando as nossas seguranças não estiverem mais nessa terra, mas verdadeiramente no Espírito de Deus, nós vamos viver a unção de impacto. Quando nada mais tiver valor aos nossos olhos, Ele vai manifestar a unção de impacto em nossas vidas, porque a unção de impacto só vive quem é amigo de Deus. Amém? Ficamos de pé na presença do Senhor. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento onde Tu nos ensinas sobre viver, ó Deus, uma unção de impacto, sobre, ó Deus, viver uma atmosfera do Teu reino e gerá-la no poder do Espírito. Ó Deus grande e poderoso, que a Tua palavra, que penetra juntas e medulas, dividindo alma e espírito nesta hora, esteja gerando um despertar,
gerando no Senhor um novo nascimento, gerando no Senhor um novo desejo, uma nova expectativa de querer viver tudo o que tu tens para nós, em nome de Jesus.